porque é um trabalho de evangelismo, uma coisa linda, vai inaugurar lá. Precisamos da bênção de Deus naquele lugar. Amém, meus irmãos? Se o Senhor não for, nós não podemos ir. Então nós estamos indo porque Ele nos enviou, nos mandou, nós estamos obedecendo e a mão dele está estendida e nos abençoando. Amém? Glória a Deus. Então, vamos nessa hora ficar de pé, liberamos as crianças até 5 anos. Quem for com as crianças, vai rapidão, tá bom? Pastor Wellington Santos veio aqui para comunicar a palavra para nós. Deus vai abençoar a nossa vida, amém, irmãos? Deus vai abençoar a nossa vida nessa hora. Vamos estar pedindo que a graça do Senhor tome a vida do nosso irmão. Irmão, falando desses avisos, sábado do arrependimento, mas domingo que vem é a ceia do Senhor, bem cedo, né? Faz favor, pastor Wellington, estenda a mão para cá, igreja, amém? Glória a Deus, estenda a mão para cá, que Deus abençoe a vida do servo do Senhor, amém? Pai, nós oramos pela vida do pastor Wellington, ser com ele mais uma vez nessa noite, enquanto ele vai pregar aqui, meu Deus, restaura a fé, renova a fé, aviva a fé, ó Deus amado, Pai, anuncia, Pai, ó Deus amado, o pecado do homem, anuncia o arrebatamento da igreja, anuncia a santificação para a igreja, anuncia boas novas de salvação, traz, ó Deus, o céu na terra agora, Pai, pela palavra do Senhor que vai ser gotejada sobre a tua igreja. Nós oramos, a igreja fala comigo alto, irmão, bem alto, diz assim: fala Deus, que a sua igreja ouve. Amém, vamos ouvir o pastor, amém, pastor? Glória a Deus, abençoado. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem trouxe o livro, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia então no livro do Gênesis, capítulo 50, e o último versículo do livro, que é o versículo 26, hoje está falando sobre o tema dentro desse contexto bíblico. A bênção do Senhor cancela maldição. Então, para isso, Gênesis capítulo 50 e o versículo de número 26. Quem achou, diga glória a Deus. E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o sepultaram no Egito. Fala comigo, morreu. Com mais fé, morreu José. Toma o seu assento, exaltando, glorificando o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amados e queridos irmãos, é um privilégio, é uma honra ocupar essa tribuna para fazer uso da exposição que é a bendita Palavra de Deus. E eu gosto disso, porque a Bíblia Sagrada demorou quase 1.600 anos para ser escrita. E ela foi escrita por cerca de 40 escritores. A Bíblia tem 40 escritores, mas um só autor. E o autor dela é Deus, mediante o seu Espírito Santo. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente, porque morre o autor e permanece apenas o livro. A Bíblia não. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, o autor dela se coloca de pé, dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por quê? Porque está escrito em Hebreus 4:12, e você conhece, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Já dizia o sábio Salomão, em Provérbios capítulo 30, versículo 5, que toda a palavra de Deus, ela é pura, escudo é para aqueles que nela confiam. Quando eu olho para esse texto bíblico, a minha alma se alegra, pois o texto nos mostra um homem que marcou a sua época, um homem
que marcou a sua geração. E este homem é José, filho de Jacó. E vale ressaltar que Jacó não constituiu apenas uma família. Jacó formou as 12 tribos de Israel. Por causa do tempo, para simplificar, Jacó casou-se com Lia, mas ele amava Raquel. Ele trabalhou com Raquel 14 anos, trabalhou para Raquel 14 anos para alcançar o coração da serva do Senhor. E todos nós sabemos que então Lia, a primeira esposa de Jacó, vai conceder para o mesmo 6 filhos do sexo masculino e uma filha de Nã. Os 6 filhos de Lia, o qual deu para Jacó, nós olhamos para o texto e percebemos que foi Rúben, Simeão, Judá, Levi, Isacar e Zebulon. Raquel, percebendo que ela não podia gerar, ela vai entristecer. Ela pega a sua serva Bila e entrega para Jacó, o qual vai nascer Dan e Naphtali. Lia faz a mesma coisa, concede para Jacó a sua serva Zilba, o qual vai conceder para Jacó a mesma essência, Gade e Azer. Agora Raquel fica desesperada. Ela vê Lia reproduzindo, gerando, ela vê Zilba gerando, e ela vai fazer uma oração dizendo: dai-me filhos, senão eu morro. E Deus toca na madre de Raquel, e ela vai gerar José, o ramo frutífero. E diz a Bíblia que quando ela vai a caminho de Parã, ela vai ter o segundo filho. Mas na hora do parto, diz a Bíblia, o parto foi tão complicado, irmãos, que ela morre naquele momento. Mas ela consegue ver o segundo filho. Ela olha para o bebê e disse: este menino vai se chamar Benoni, que significa filho da minha dor, filho da minha aflição. E quando ela vai entregar sua alma no altar de Deus, despedir da terra, Jacó levanta e disse: não, o menino não se chamará Benoni, se chamará Benjamim, que é o filho da minha mão direita, que é o filho da bênção, que é o filho da promessa, que é o filho da minha honra. Assim Jacó vai constituir essas 12 tribos. Mas dos 12 filhos, a alma de Jacó se engraçou com José, é o filho da sua velhice. E José então é o amado do seu pai. E o seu pai vai conceder para ele, você conhece o texto, só para simplificar, uma túnica de várias cores. E essa túnica representa destaque. Esta túnica representa a glória que estava sobre o menino. E diz a Bíblia então que os seus irmãos o começaram a invejar. Irmãos, e quando José vai sonhar o sonho de Deus, a ira dos seus irmãos despertou por demais. Então todos aqueles que viram José crescer em graça, começaram a lançar maldição sobre José, dizendo que não vai conseguir, que ele estava louco, que isso não ia ser realizado. Mas José temia: Deus me deu um sonho e o sonho será concretizado, porque a bênção de Deus, José dizia, está sobre mim, cujo o sol e a lua e as 11 estrelas se prostrarão perante a minha face, porque é a promessa de Deus para a minha vida. O inimigo não gostou das palavras de José. Então toda vez que você tem um projeto de Deus, se prepara. O inimigo vai tentar te parar, o inimigo vai tentar te matar, mas se Deus te deu uma promessa, vai se cumprir, porque Ele não é homem para que minta. Aleluia. Então diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que José, ele teve 3 fases na sua vida. Grave isto: José, ele teve 3 fases na sua vida. A primeira fase de José é a fase do sonho, é a fase da vocação,
é a fase do chamado, é a fase do ministério da sua vocação. E esta fase do sonho, do projeto, da vocação, da chamada, esta fase aqui, olhe para cá, durou 17 anos, de acordo com a Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 12, esta fase durou 17 anos. Qual fase? A fase do sonho, a fase do projeto. A segunda fase que eu vou explicar aqui nesta noite é a fase das prisões, é a fase das traições, é a fase do distanciamento familiar, é a fase da rejeição, é a fase da dor. E esta fase, de acordo com a Bíblia, em Gênesis capítulo 41, versículo 46, durou 13 anos. A fase do sofrimento vai durar 13 anos. A última fase, a terceira fase, nós lemos aqui: e morreu José da idade de 110 anos, ou seja, pela matemática, a terceira fase, a fase da bênção, a fase do sonho realizado, a fase da conquista, durou 80 anos, aleluia. Alguém começou a entender? Deus te trouxe aqui nesta noite. Eu quero liberar a primeira profecia. Deus manda lhe dizer: a fase da bênção será maior do que a fase da maldição, aleluia. A fase da vitória será maior do que a fase da provação. A fase da exaltação será maior do que a fase do sofrimento. E quem crê, levanta suas mãos e glorifica os céus. A fase da bênção será maior. Por quê? Porque eu estou dizendo não, jamais. É porque está escrito, aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos não viu e nem subiram ao coração do homem, é aquilo que ele preparou para aqueles qual ele o ama. É porque está escrito, Romanos capítulo 8, versículo 28: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Deus está dizendo para você: a minha bênção está sobre a tua vida. Queira Satanás ou não, queira o inferno ou não, a bênção do Senhor cancela a maldição. A primeira maldição que foi cancelada, Gênesis capítulo 38, 37. O texto diz que os seus irmãos viram José de longe. Porque todo sonhador você conhece de longe. Toda pessoa que tem um sonho de Deus, você sabe que ele é um perseverante. Quando José se aproximou dos seus irmãos, eles começaram a dizer desta maneira: vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo em uma dessas covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Quando José se aproxima dos seus irmãos, eles queriam agarrá-lo e matar. E Rubem disse: não mata o menino, lança ele em uma cisterna, e nós veremos o que vai ser desse tal sonhador. Eles pensaram: a cisterna será o fim, mas quem tem um sonho de Deus é o início do projeto de Deus na sua vida. A cisterna nunca foi o fim para o sonhador, porque Deus sabe trabalhar na contramão do mundo. Por isso que a Bíblia disse, Isaías capítulo 54, 17: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, não vai prosperar. Não tem cisterna que vai parar o milagre de Deus na tua vida, não tem.
lá na cisterna. Toda pessoa que traz consigo a bênção de Deus tem que estar preparado em enfrentar algumas prisões. E a primeira prisão que José entra é a cisterna, que é o lugar da rejeição. A cisterna ou poço é o lugar do esquecimento, rejeição. Ninguém aqui quer ser rejeitado. Todos nós, seres humanos, gostamos de ser amado, reconhecido. Eu gosto quando Mike Murdock disse: vá onde você é celebrado e não tolerado. Nós devemos compreender que nós devemos ser bem aceitos, mas é necessário passar algumas situações e entender que Deus não perdeu o controle. Aleluia. Todo sonhador, ele tem que ter a predisposição de enfrentar as suas adversidades. Então José, na cisterna você não consegue ver o horizonte. A única coisa que você consegue enxergar são paredes. Por isto que o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De repente vem a provisão, uma caravana dos ismaelitas passa naquele momento, e os irmãos de José desistiram de matá-lo, mas vendeu como escravo, pensando eles: nunca mais veremos José, vamos vender para essa caravana. Mas eles não sabiam que Deus estava agindo por detrás dos bastidores, Deus estava no controle. José então, ele vai para a segunda prisão, a prisão da casa de Potifar. Ele está como escravo, olhe para cá. Mas toda pessoa que tem a bênção de Deus, aonde ele coloca os seus pés, ali tem a prosperidade de Deus. Aleluia. É um escravo lá no Egito, mas tudo aquilo que ele tocava prosperava. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. Gênesis 39, verso 2, diz que a bênção de Deus estava com José. Não é o ambiente que define você, é a presença de Deus que está contigo. É a presença de Deus que está contigo. Agora, eu tenho que frear e explicar algo para os irmãos. Se você tem um sonho de Deus, você tem que manter a sua integridade. Grava isto. Todo sonhador, ele tem que ter a capacidade de vencer a sua carne. Uma pessoa que não consegue vencer a sua carne, jamais governará. Guarda esta palavra. Nesta prisão, Deus requer integridade na vida de José. O laço está armado, a maldição quer tirar o foco, o sonho de Deus na vida desse príncipe. O diabo usa a mulher de Potifar para tentar parar o homem de Deus. E José, ele tem o quê? O discernimento de espíritos. Deus te deu uma bênção, e essa bênção cancela a maldição. Mas para que esta bênção venha permanecer, você tem que ativar o discernimento de espírito, observar o laço e fugir da aparência do mal. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar, irmãos, porque não conseguem controlar suas emoções, não consegue controlar as suas vontades. E a Bíblia diz, não sou eu, 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, pois o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando aquele o qual ele possa tragar. Ele quer tirar a bênção. Por que você acha que a Bíblia diz assim, João 10:10, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir? Ele quer roubar a bênção de Deus que está na sua vida.
se ele rouba a bênção, se ele mata você e destrói, a maldição vem e acaba contigo. O cristão tem que estar sempre vigilante. José, quando ele percebeu alguma coisa estranha naquela mulher, ele percebeu que ela fez uma proposta decente para ele, diz a Bíblia. Ela conseguiu agarrá-lo à capa de José. Ele fugiu nu sem a capa, mas correu com o som de Deus na sua vida. Aleluia. Ele escapou do laço do passarinheiro, e a promessa foi com ele, porque ele manteve íntegro no momento da adversidade, irmãos. Olha que interessante, integridade, lá vai, a sua fidelidade a Deus lhe dará acesso a lugares restritos. Deus está observando a sua atitude, Deus está observando o seu andar e o seu caminhar. E José é este homem que foi acusado injustamente por um crime que não cometeu. Se fosse hoje, o Código Penal 213, ele tentou abusá-la, porque ela fez esta crítica, ela denunciou, ela forjou esta situação. Mas diz a Bíblia que mesmo assim, sendo acusado injustamente, ele permaneceu inabalável, porque ele vai para a prisão do rei, aleluia. E na prisão do rei é a prisão do esquecimento. Para alguns, para José não, é a prisão da bênção de Deus que estava sobre ele. Naquela prisão é um homem abençoado, irmãos. Então não tem maldição que o para. E Deus é fascinado por este homem, Deus é fascinado por esta mulher, acredite, porque Deus olha para você e vê você passando por luta, passando por prova, passando por acusações, mas quando dá a hora de você cultuar Deus, você disse, Salmo 122, alegrar-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Ao céu se para, acredite, irmãos, os céus param para ver você continuar. O inimigo não entende isso, o inimigo não entende como é que pode um cidadão passar esses ataques, acusações, difamações e permanecer de pé. Como que pode? Porque está escrito, 2 Coríntios, capítulo 4, 8 e 9, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos sim, mas jamais destruído, porque a bênção de Deus está sobre mim. Aí chegou o tempo de Deus, sempre vai chegar o tempo de Deus. E você conhece a história? Na prisão, ele interpreta sonhos, 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. O copeiro sobrevive, esqueceu de José, porque se o copeiro, irmãos, tivesse lembrado de José, coitado de José, não seria governador jamais, porque o que estava esperando José, se o copeiro fosse lembrar dele naquele momento, ele iria ocupar a vaga de padeiro, porque o padeiro tinha morrido. Por isso que tem um tempo de Deus na sua vida, aleluia, tem um tempo de Deus na sua vida, não questione a demora, não questione o agir, Deus sabe o tempo certo de decretar a sua vitória, você é mais do que vencedor, irmãos. Mas se você precipitar, a Bíblia é um texto de princípio, se você quebrar um princípio, o princípio te quebra, irmãos. A consequência, se eu contar alguma experiência, eu não sou pregador de experiência, mas se eu contar, meu Deus do céu, porque às vezes a gente para e analisa, rapaz, se eu fiz isso aqui, a consequência veio. Se eu tivesse permanecido na palavra, não estaria nessa situação, porque acontece, somos falhos, mas você olha para o homem de Deus e você percebe o segredo é ser constante. Aí Paulo fala assim, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, 58, portanto, meus amados irmãos, permanecei sempre firmes,
e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão não será em vão, não será em vão, não será em vão, não será em vão, irmãos. As pessoas pensam que você está gastando tempo. Não. Aqui é investimento no reino dos céus. E a minha maior alegria é entrar no santuário e adorar o Criador em espírito e verdade. Isto aqui não é peso jamais. Quem é abençoado sabe, este lugar é o ambiente certo para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Quando passou 2 anos, o faraó teve um sonho, você conhece o texto. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Que sonho estranho, ninguém conseguia interpretar. Os astrólogos, os adivinhadores. Aí o copeiro lembrou de José. Conheço um, não sei o nome, que na prisão desvendava os mistérios. Aleluia. Manda buscar este homem. José sai da prisão, fez a barba e esteve perante o rei. Esteve perante Faraó, porque Faraó disse: manda chamar José. Deus está dizendo nesta noite: o rei manda te chamar. Aleluia. O rei manda te chamar pelo teu nome. Eu não esqueci de você. Ele manda lhe chamar, porque é o tempo de honra que aproxima ao teu favor. Chegou o tempo de quê? O tempo da honra. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece, e Ele não acrescenta dores. Qual que é a prova disso? Quando José desvenda o mistério para Faraó, dizendo para ele: Faraó, 7 vacas gordas é 7 anos de fartura, as magras escassez. Aí Faraó disse: não tem ninguém mais entendido aqui no meu reino como tu. Então recebe a aliança, o anel de autoridade, recebe a outra capa, a capa da honra. Neste momento você será governador do Egito, de escravo a governador, de rejeitado está assumindo o trono do Egito, porque Deus cumpriu a promessa. Olhe para cá, faz os cálculos. A Bíblia tem muita matemática. Passa 7 anos de fartura, quem governa é José. 1 ano chega a crise, depois de 7 anos vem os 7 anos de escassez. Passa 1 ano de crise. No segundo ano, a crise chegou em Canaã. Depois de 22 anos, os seus irmãos encontram com José. 22 anos se passaram. Os irmãos chegam no Egito, mas não reconheceu José. Mas quem apanha não esquece a fase. Aleluia. Quem for jogar na cisterna não esquece, porque carrega as cicatrizes. José reconheceu Rúben, reconheceu Judá, reconheceu Levi, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Assé. Somente Benjamim, que não estava, que era seu irmão de sangue, ele reconheceu os 10. Ele olhou a promessa, falou que era 11. Está faltando um. Eu sei que é meu irmão, mas está faltando um. São só vocês mesmo? Não. Um ficou lá com o papai, o outro morreu. José sentiu nesse momento, irmãos, a dor. Fugiu da face dos irmãos, resumindo, chorou, lamentou, mas compareceu perante, dizendo: traga para mim Benjamim. Fica Simeão, que tentou me matar, mas traga Benjamim, porque eu quero os 11 aqui na minha presença. Tragam Benjamim. Fizeram, irmãos, de acordo com José, com medo, preocupado. A consequência veio, a maldição chegou até a nós. Nós iremos perecer, nós iremos morrer. O sangue do meu irmão clama, então vamos buscar Benjamim. Quando buscou Benjamim, diz a Bíblia, irmãos, que os 11 se prostraram perante José e se cumpriu a profecia da palavra. Se renderam perante José, porque Deus vela na sua palavra.
Qual que é a lição que eu aprendo aqui? As 7 vacas magras foram visitar os rebeldes. Todo rebelde, um dia, vai encontrar as vacas magras. Por isso que eu aconselho os irmãos, 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Anote isso e grava. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você trabalha contra a obra, se prepara, porque a vaca magra vai te visitar. Mas se você é um José, o homem que ama a obra missionária, o homem que tem lágrimas, não terá vaca magra, terá a bênção de Deus sobre a sua vida. A prosperidade virá sobre a sua casa, se ouvirdes a minha voz e colocar no coração essas palavras, a bênção vai acontecer na sua vida e no seu lar. José, olha para cá, vai desvendar. Os irmãos preocupados com medo, ele faz uma pegadinha. Você conhece o texto da taça de ouro, colocou na sacola dos seus irmãos. Aí ele fala assim, ó, eu sou José. Ele vai confessar que eu sou José. José, nos perdoa, José. Não imaginávamos que isso ia acontecer, nos perdoa, não nos mata. Aí ele disse, não foi vocês, foi Deus que me trouxe no Egito. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus tornou em bênção. Deus tornou em bênção. As maldições que vocês lançou, que vocês almejaram, que vocês lançaram sobre a minha vida, esta maldição não atingiu o coração, porque a bênção de Deus estava sobre a minha vida. Irmãos, se você tem a bênção de Deus, você está guardado. Sabe o que é isso daqui? O que me fascina? O homem que foi traído pelos seus irmãos, rejeitado, dado como morto, acusação falsa sobre ele, ele não se vitimizou, porque no lugar da sua dor é o lugar da sua cura. A história de José não é sobre ter sucesso. Mentiram para você. A história de José é sobre sobreviver emocionalmente. Você tem que aprender a sobreviver. Por quê? Porque lá vai, irmãos, nem todos vão sonhar contigo. Tem muitas pessoas, se você fazer isso agora, faz a prova. Coloca algo na internet agora. As pessoas vão chorar contigo, vão aproximar da sua dor. Agora coloca uma conquista. Elas vão se incomodar com a sua conquista. Eles choram com a sua queda, mas se incomoda com o teu sucesso. Deus está dizendo, o sonho é seu. Guarda esta bênção para você. Guarda esse projeto para você. Se alguém levantar, olha para o autor e consumador da vossa fé, mas não conta o seu sonho para pessoas que não são da sua fé. Não conte, porque o invejoso, ele traz consigo admiração. A inveja é uma admiração disfarçada. E o invejoso não muda não, irmãos. O invejoso não muda. O que tem de pessoas que torcem para você cair não é brincadeira. Mas se você tem a bênção de Deus, esses mal não vai te alcançar. Pode pegar o seu nome, colocar na boca do sapo. Vai morrer de dor de barriga, porque não vai acontecer nada com você, porque você está protegido na palavra de Deus. Nada vai acontecer sobre a sua casa, porque sobre Israel não vale encantamento, irmãos. Não vale. Acredite, você é mais do que abençoado. Agora tem um princípio. Efésios capítulo 1, versículo 3, e eu oro agora. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nele, Jesus, fomos feitos irrepreensíveis diante dele em amor. E ele também nos predestinou como filho de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus está dizendo: eu não te criei para o sofrimento, eu não te criei para a derrota, mas saiba de uma coisa: eu vou usar o teu sofrimento e vou fazer você mais forte, vou fazer você mais forte, porque você tem a minha bênção e a minha promessa está sobre a tua vida. A bênção do Senhor cancela maldições. Você não é um fracassado. Cuidado com esse discurso. Falei com uma irmã no ministério, com amor e com carinho, vinha no púlpito, só falava manzelas. Eu sou um desgraçado, eu sou um zero à esquerda, eu não posso nada. Diz minha filha: para com esse discurso. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus. Nós somos embaixadores do reino. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos santuário do Deus vivo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muda o seu discurso, larga esta maldição e viva o propósito de Deus na sua vida. Ela ouviu a palavra e mudou o discurso. E a bênção alcançou. Você pode todas as coisas. Você carrega a bênção do Deus vivo. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Você que tem um sonho, fica de pé. Você que tem um projeto, você que tem algo e você está dizendo: Senhor, eu quero que isto se realize. Prepara, porque Deus vai te exaltar. Prepara que o milagre vai acontecer. Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para ser como José. José, ele viu o invisível. O futuro é uma visão. Aleluia. O futuro está logo ali, ó. O futuro é uma visão. Então veja agora o invisível. E começa a crer no incrível. E começa a possuir o impossível. Se você desejar, vem aqui à frente agora. Porque é no altar que tem a bênção. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Alguém pensou: ele vai parar. Ela vai parar. Ela está cancelada. Ele está cancelado. É um zero à esquerda. Não vai alcançar. Não vai conseguir. Aí Deus trouxe o pregador para dizer para você: você pode. Você vai conseguir. Porque o Pai decretou a tua vitória.